Olá pessoal, nessa segunda aula de bioestatística nós vamos aprender um pouquinho sobre o conceito de dados, como reconhecer esse conjunto e construir um conjunto de dados. A princípio, o que seria um dado? Dado é todo levantamento numérico, com potencial numérico, que a gente possa fazer através de aplicação de questionários e entrevistas basicamente. Por exemplo, vamos avaliar o tempo de espera de um grupo de pessoas no atendimento no hospital. Eu posso avaliar, cronometrar, através de uma simples observação, e observar as pessoas sendo atendidas. Uma pessoa chegou 10 da manhã, foi atendida 10h10. Tempo de espera da pessoa 1, 10 minutos. A segunda pessoa levou 12 minutos. E assim sucessivamente. Assim eu consigo construir uma tabela com um conjunto de dados relativo ao tempo de espera desse atendimento. Eu posso avaliar, por exemplo, o conjunto de pessoas que têm uma certa doença em comum, uma gripe. O que leva uma pessoa a ter gripe? Eu posso avaliar um conjunto de pessoas e ver qual a idade média dessas pessoas. Eu posso aplicar um questionário, aí eu vi que tem 10 pessoas na casa dos entre 30 e 40 anos com gripe. Isso é um dado. Eu tenho 30 pessoas na idade de 50 a 70 pessoas com gripe. E eu posso traçar um perfil. Poxa, será que eu tenho mais jovens com gripe ou pessoas mais idosas? Isso seria uma conclusão até para eu poder apoiar a produção de uma vacina que fosse voltada para o público onde a doença fosse mais comum. Então, reconhecer esse dado é o passo inicial da estatística, para a gente conseguir avaliar, traçar um plano de ação para poder ver o que eu posso utilizar com aquele dado em questão. A princípio, tudo parte de um problema. Você precisa traçar o seu objetivo de pesquisa para ver qual é o dado que eu vou levantar que seja útil para responder aquela questão. Na bioestatística isso é muito variado, né? A gente pode tratar até mesmo na questão da saúde mesmo, medicamentos, doenças, a análise da doença propriamente dita, como também pode fazer um teste na eficácia do atendimento. A gente pode analisar qualquer vertente. O dado estatístico é aquele que a gente consegue, através da repetição, consegue encontrar uma tendência. E o que seria essa tendência? A frequência. Quanto mais frequente uma característica for aparecendo, isso para a gente já denota uma certa tendência. Vocês podem até se perguntar uma coisa no cotidiano, uma coisa natural. Qual é o grupo de risco que é vacinado em primeiro pela gripe? É o grupo dos idosos. Por quê? Porque foi feito um levantamento numa pesquisa e a letalidade nos idosos é maior na gripe do que as pessoas mais jovens. Não é que a vacina foi produzida e eles passam na frente simplesmente por serem idosos. Eles passam na frente, pois a letalidade deles é maior para essa doença e eles devem ser priorizados. É uma questão de saúde pública. E de onde veio isso? De uma análise estatística, onde foi traçado todo o perfil das pessoas que contraem gripe e qual é o índice de letalidade por faixa etária. Viram que eram os idosos, então precisamos ter uma vacina que seja apropriada para esse grupo e eles precisam passar na frente para se protegerem. A estatística, ela tem todo um encadeamento lógico que faz sentido. Parte de um problema, coleta de dados e para que eu vou utilizar aquele dado para fazer uma proposta de solução. A gente pode agrupar esses dados das maneiras mais variadas, mas o mais comum é a gente organizar esses dados que a gente escolheu tratar, observar sua frequência para poder identificar uma certa tendência. Por exemplo, o que leva um governo a fazer uma política pública de distribuição de renda? Ele parte de um problema. Preciso ajudar a população que está passando fome. Vamos traçar o perfil desse pessoal. Esse pessoal que está passando fome é mais jovem? É mais idoso? Ele mora numa região periférica ou numa área mais nobre? Aonde eu vou aplicar essa verba pública para poder mudar essa situação? Qual é o perfil? É mais homem? É mais mulher? Para poder eu também alocar em que tipo de emprego eu vou gerar para essas pessoas? Como que eu posso fomentar essa economia local para remover esse problema? Partimos do problema, analisamos os dados e projetamos soluções. Aqui, o nosso foco está em responder uma questão específica. Eu preciso, então, formular um questionário, entrevista e observações que façam sentido. Eu preciso primeiro traçar esse problema para poder, adiante, eu conseguir formular uma proposta de solução. Os dados é essa matéria bruta.
Essa coleta ela deve fazer sentido, mas depois que a gente organiza isso numa tabela, num gráfico, e pode até formular um gráfico, eu consigo ver tendências e penso, aonde eu vou atacar para resolver meu problema. Esses dados, eles são bem tranquilos de serem levantados, mas a gente só tem que tomar cuidado de fazer as perguntas certas. Se eu quero traçar um perfil socioeconômico de uma população, eu preciso formular um questionário que me direcione para tal. Que características eu acho que é fundamental para poder avaliar um questionário, um perfil socioeconômico? Será que gênero é uma pergunta? O tipo de emprego? O tipo de escolaridade? Podem ver que quando vocês respondem qualquer tipo de questionário socioeconômico, quando vocês fizeram o Enem, ou até mesmo no concurso público, eles sempre perguntam sua faixa de renda, sua escolaridade, se você estudou em escola pública ou particular. São formas de conseguir compreender o seu perfil com perguntas sutis. Qual é o intuito de quem fez essas perguntas? Poxa, será que o pessoal que hoje está ganhando mais de 10 salários mínimos saiu da escola pública ou da escola privada? Será que o pessoal que hoje ganha mais de 10 salários mínimos é um pessoal que tem alta escolaridade ou baixa escolaridade? Ajuda a gente a compreender um pouco como que a gente pode trabalhar melhor as políticas públicas para fazer todo mundo ter uma boa distribuição de renda. A gente também pode se deparar com alguns problemas na coleta de dados. Nem sempre esses dados eles vão estar da maneira quantitativa. Como que você pesquisa a satisfação de um cliente num determinado serviço? Foi muito bom? Foi regular? Foi ruim? Por isso que também a gente, em paralelo com a coleta de dados, a gente tem que trabalhar um conceito chamado parametrização, que é a nossa capacidade de tornar quantitativo dados qualitativos. Uma pesquisa de satisfação, geralmente, ela vai envolver adjetivos qualitativos. A gente tem que trabalhar esses dados para transformá-los, parametrizá-los em números, para a gente poder conseguir também aplicar as ferramentas estatísticas. Se vocês repararem, isso acontece muito com a gente. Por exemplo, quando você recebe uma pesquisa de satisfação, uma escala muito usual, que todos vocês conhecem, é a escala Likert, que é a escala de 1 a 5. Tem alguns autores que usam até de 1 a 7, ou até mesmo de 1 a 3, para a gente traçar um perfil. Você vai num supermercado e chega no final, foi atendido no caixa, enfrentou a fila. Qual é o seu índice de satisfação? 1 para muito insatisfeito ou 5 para extremamente satisfeito? Isso tem um motivo. Eu não tenho como trabalhar estatisticamente com uma qualidade do seu atendimento, mas se eu parametrizar e colocar números no lugar das qualidades, eu consigo trabalhar e aplicar e ver, poxa, 10 pessoas estão muito insatisfeitas e 20 pessoas estão extremamente satisfeitas. Então, eu tenho algumas críticas, o que é normal, não existe a satisfação 100%, mas tem muitas pessoas muito satisfeitas. Então, eu posso trabalhar e ver qual é a minha tendência. Está mais perto do ruim ou perto do bom? O número te permite essa análise. A qualidade não, fica difícil a gente agrupar as opiniões de uma maneira, numa tabela. Então, a gente parametriza para poder compreender e facilitar o entendimento. Nem sempre também esses dados vão ser também de maneira fixa. Dados inteiros, como por exemplo 2, 3, 4, 5. Certos problemas vão gerar dados contínuos. O que seriam dados contínuos? Por exemplo, vamos avaliar o peso de um grupo de pessoas para fazer um estudo sobre obesidade. Impossível a gente trabalhar com 100 pessoas com 60 quilos cravados, 200 pessoas com 80 quilos cravados. As pessoas têm peso 60.1, 60.2, 60.15, 80.4. Então, são dados, são faixas de valores. Então, a gente vai ter que aplicar também uma tabela para essas faixas de valores, agrupá-los corretamente. Vou mostrar para vocês em aulas subsequentes como a gente agrupa também faixas de valores em tabelas, até para facilitar nosso entendimento, para que a gente consiga estudar eles melhores. A gente vai se deparar tanto com dados, então, qualitativos quanto quantitativos. O que a gente precisa ter em mente é que a gente só consegue aplicar ferramentas estatísticas em dados quantitativos. Então, se você está de frente com dados qualitativos, vamos parametrizá-los para poder encontrar uma forma quantitativa de trabalhar e aplicar os testes estatísticos. Não importa, se você não conseguir ter uma pesquisa, um objetivo que leve a dados inteiros, os dados de faixas de valores também são aceitos. A gente só vai agrupá-los em pequenas classes para poder facilitar o nosso entendimento. Quando a gente trabalha com coleta de dados, o ideal é que você, na qualidade de formulador dessa pesquisa,
já direcione para o dado que mais te satisfaz. Uma pesquisa com inteiro, uma faixa de valores. Quando a gente quer saber o perfil de idade de alguém, a gente não pergunta a idade, a gente só pergunta, clique se você está entre 30 e 40 anos. Isso já é uma forma da gente driblar essa faixa de idade. A gente usa um valor médio. Seria uma forma da gente poder também trabalhar e simplificar. Adiante também a gente vai ver essas medidas de dispersão e de posição, média, mediana, desvio padrão, para a gente poder fazer essa análise de dados. Hoje, o nosso foco é conseguir identificar as melhores técnicas possíveis para coletar os dados, organizá-los, estabelecer a frequência com que eles se repetem, para a gente já começar a extrair as primeiras conclusões. Um questionário, ele é o mais utilizado para isso. Tanto é que quando vocês forem concluir o curso, um projeto de fim de curso, geralmente uma pesquisa é amparada no questionário. A gente coleta a opinião das pessoas e aplica algumas considerações, algumas ferramentas e metodologias estatísticas para poder extrair a opinião geral das pessoas. A entrevista também, ela é muito comum. A gente, quando quer saber uma maior riqueza de detalhes, um contato mais íntimo com o entrevistado, e claro, quando a amostra for mais reduzida, isso pode ser um valioso instrumento de coleta de dados. A gente pode também praticar a observação. Observação, ela é muito comum também no ambiente de saúde. Como o enfermeiro, ele faz uma ronda no hospital, ele dá uma olhada, ele consegue pela observação traçar o comportamento de cada um dos pacientes, até para saber quando agir em determinada situação de risco. Isso também fora do ambiente de saúde é muito comum na engenharia. Como que a gente sabe balancear uma linha de montagem numa montadora de automóveis, por exemplo? A gente consegue pela observação ver que operação está fluindo bem, que operação está fluindo mal e propor sugestões de melhoria. E a observação ela tem que ser contínua, pois a gente precisa ter dados históricos suficientes que corroborem aquela opinião. Não basta você observar uma vez uma situação e inferir que está tudo errado ou que está tudo certo. A gente precisa ter um intervalo de observações bem consistente e precisa ser verificada a tendência daquele comportamento. Aí a gente pode inferir, não, realmente, aquela observação está se repetindo muito e existe uma tendência de acontecer aquilo sempre, de tempos em tempos. Então o questionário, a entrevista, a observação, o formulário, ajuda a gente a poder ver as repetições, que a gente vai aqui na estatística chamar sempre de frequência. Não me importa quando uma situação acontece uma vez. O que me importa é observar e coletar dados que corroborem que aquele comportamento está se repetindo. E se ele está se repetindo, eu consigo aumentar minha previsibilidade no futuro de que aquilo vai se repetir. E eu consigo atacar o problema pela raiz. Se eu tenho que a minha população está envelhecendo num ritmo acelerado e algumas doenças estão aparecendo, eu consigo, através dessa pesquisa hoje, inferir que daqui a 10, 15, 20 anos esse problema vai persistir e eu posso criar uma solução para resolver esse problema agora. Então, levantar os dados nos ajudam a antecipar a solução e a gente consegue interromper esse loop do processo, esse loop de continuar acontecendo esse mesmo comportamento. Então, a estatística é uma ciência matemática bem forte, metodológica, mas ela aguça a nossa criatividade. Porque de nada adianta você coletar os dados se você não tem em mente o que problema você quer resolver. É a gente fazer aquele paralelo da matemática com a nossa criatividade. E assim também a gente precisa reconhecer esse conjunto. A gente vai trabalhar com esses dados tanto quantitativos, que a gente vai trabalhar também com os dados contínuos qualitativos. O ideal é a gente conseguir trabalhar tanto com os dados inteiros quanto a faixa de valores, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa sempre parametrizar os dados qualitativos, transformar em quantitativos, agrupar em tabelas e verificar suas tendências. Tá ok, pessoal? Daqui a gente consegue já estabelecer um rol de dados para nas aulas subsequentes aprender como vamos tratá-los de maneira matemática. Material já disponível para vocês lá, bastante exercício. Se tiverem dúvidas, basta entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos.